Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que podem necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu escolhi esse texto para estar ministrando no dia de hoje, de Hebreus, porque o escritor dos Hebreus fala sobre duas verdades nesse texto. A primeira delas é que ele fala sobre aquele que se alimenta de leite, é porque ele é uma criança, ele ainda está em desenvolvimento. Todo filhote ou toda criança precisa, tudo que é filhote, todos os animais que são mamíferos precisam do leite, é o alimento até ele atingir a idade adulta. Segunda coisa é que precisamos buscar o crescimento cada dia mais. E essa é a última ministração do ano de 2017, e eu escolhi ela cuidadosamente porque eu acredito que, assim como eu, você sabe, certamente já enumerou vários desejos e vários objetivos para conquistar no próximo ano agora. Alguns dos nossos objetivos foram começados, iniciados em 2017, vão ser concretizados em 2018. Mas talvez, como eu, você criou uma lista, talvez na sua cabeça, no seu coração, ou até no papel mesmo, de alguns itens e alguns objetivos que você quer realizar no ano de 2018. Talvez você quer comprar, você quer vender, talvez você quer ser pai, você quer construir uma casa, você quer passar no concurso público, você quer ganhar mais, você quer... Eu não sei quais são os objetivos que você quer para 2018. Uma coisa que eu sei é que, independente da lista de coisas que você quer para 2018, se tem uma coisa que você deve estar colocando, e eu penso que é na cabeça dessa lista, é o crescimento espiritual. Se você não fez isso, ainda dá tempo de você chegar lá na sua lista e escrever lá no início: desenvolver espiritualmente, ou crescer espiritualmente, porque esse é o objetivo de ser cristão, ou essa é a meta de todo cristão, não só para próximos anos, anos vindouros, mas também para meses, semanas, dias. Ou seja, é natural que o crente, assim como qualquer organismo vivo, venha crescer. E esse crescimento do crente não é um crescimento natural, mas é um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele deve ser o objetivo de todo cristão. Eu tenho que pensar que eu hoje devo estar maior ou mais desenvolvido espiritualmente do que ontem. Eu tenho que entender que amanhã eu tenho que desenvolver mais do que eu sou desenvolvido hoje. Eu tenho que entender que no mês que vem, eu devo estar maior, crescer espiritualmente, eu desenvolver mais do que o passado. Nós temos que entender que é o objetivo da Bíblia Sagrada que nós venhamos crescer. E se você está do mesmo jeito que você estava do ano passado até agora, eu tenho uma péssima notícia para te dar: algo de anormal está acontecendo com a sua vida espiritual. Eu sou pai da Maria Cecília, e todo pai, toda mãe tem a preocupação se a criança está desenvolvendo com a medida da idade dela.
se ela está tendo o tamanho certo, se ela tem o peso correto. E quando um pai percebe que algo de anormal está no crescimento dessa criança, logo ele vai para o médico para ver o que está acontecendo, porque a naturalidade é que com o passar do tempo, essa pessoa vai se desenvolvendo. Eu tenho que entender que esse mesmo princípio do desenvolvimento cabe para a vida espiritual do crente, do cristão. E que eu preciso desejar crescer espiritualmente falando. Eu não estou falando em crescer ministerialmente falando só. Eu não estou falando em crescer em outras áreas. Eu estou falando da vida espiritual. E que se nós estivermos regredindo ou pelo menos parado, é anormal para o cristão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Há uma ordem na Bíblia Sagrada dizendo: cresçam. E a pergunta que não se cala nessa noite é: você tem crescido espiritualmente? Você tem se desenvolvido espiritualmente? Desde quando você aceitou Jesus até agora, você acha que você percebe que está tendo um crescimento espiritual, ou você está estagnado? Ou você parou de crescer? Ou quem sabe você decresceu? Como que está a sua vida espiritual? E eu percebo que está tendo muitos planos para o ano que vem, dizendo assim: olha, 2018 vai ser um ano disso, vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano disso, vai ser um ano daquilo. Olha, o ano que vem, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Você começa, só que eu tenho uma notícia para te dar. Se nós começarmos a semear as mesmas sementes que semeamos em 2017, nós vamos colher os mesmos frutos em 2018. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós vamos viver a mesma realidade de 2017. Tolo é aquele que busca resultados diferentes se praticam as mesmas atitudes. Aquele que pratica as mesmas coisas e desejam ter resultados diferentes, ele é considerado como um insano, porque é impossível isso. Ou nós mudamos a nossa atitude de vida, ou nós mudamos a nossa atitude espiritual, ou nós vamos apenas perpetuar os mesmos resultados de 2017. Se você quer, como eu imagino que você quer, ter um ano melhor do que esse ano que passou, você precisa colocar na sua vida diferentes, atitudes diferentes. E atitudes diferentes geram resultados diferentes. Se você quer viver algo de sobrenatural de Deus nesse próximo ano, plante sementes sobrenaturais. Se você quer viver momentos diferentes na presença de Deus, plante e tenha atitudes diferentes na presença de Deus. Eu tenho certeza que em 2018 Deus quer derramar de uma glória diferente, mas Ele quer que você também faça coisas diferentes, que você o adore diferente, que você o busque diferente, que você tenha um relacionamento com Ele diferente, porque se assim nós fizermos, nós de fato teremos um ano diferente, cheio da glória, cheio da graça, cheio da unção, cheio de novidade, cheio de intimidade, cheio de profundidade. Se você está se alegrando e crendo nisso, levanta sua mão e agradece e toma posse, porque esse ano sim será o ano de vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu quero falar aqui em rápidos minutos sobre algumas atitudes que nós podemos tomar para nós não só termos um ano que vem, um ano do futuro, um ano de 2018 extraordinário, mas também ter um mês extraordinário, uma semana extraordinária, um dia extraordinário. Primeira coisa, coloca aí para mim, por favor, Kaique, Mateus capítulo 4, versículo 4. Primeira coisa que você precisa entender, e olha aqui para mim, você precisa entender, para você ter uma mudança de vida em 2018, a partir de agora. Se você quer, não pastor, eu quero crescer,
eu não estou conformado com a minha vida espiritual do que jeito que está vivendo. Eu não estou conformado com a minha vida ministerial. Eu preciso crescer. Deus tem algo a mais para mim. Deus tem algo a mais para a minha história. Deus tem algo a mais para a minha vida. E Deus está falando contigo nessa noite, porque talvez, como eu, você tenha esse sentimento de que Deus tem algo a mais. Deus tem coisas mais profundas. A primeira coisa que você precisa entender é você mudar radicalmente a sua relação com a Bíblia Sagrada. Se você quer, de fato, mudar a sua vida espiritual e crescer, você tem que ter hábitos de leitura diária da sua Bíblia Sagrada. É esse livro que você está na sua mão aí, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer que você encontra, apesar de você encontrar nas livrarias, ele não se compara a nenhum daqueles livros que está lá. Ele não é um livro qualquer, ele é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nunca deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do eterno Deus na nossa vida. Eu tenho que entender que ou eu mudo a minha relação com a Bíblia Sagrada, ou eu vou continuar a ter o mesmo nível espiritual. A Bíblia Sagrada, ela não pode ser um livro consultado eventualmente. Nós precisamos voltar à necessidade da leitura bíblica diária. Esse texto que está aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala assim: mas Jesus respondeu, está escrito. Jesus falou, ele citou um versículo, porque esse versículo aí está no Antigo Testamento. Jesus citou o versículo, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que você possa se situar nesse versículo, deixa eu te contar algo aqui. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. E a partir do momento que ele teve fome, o diabo apareceu para Jesus. E o diabo sabia que por causa da fome de Jesus, que por causa da necessidade que Jesus tinha de comer pão, de saciar o desejo de comer uma comida deliciosa, matar a sua fome, o diabo olha para Jesus e ele percebe que Jesus tinha um desejo de comer. Ele fala: olha, transforme essas pedras em pães e coma. A proposta do diabo é: mate o desejo, sacie o teu desejo, se deleite na comida, coma desses pães. E é interessante que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que as mesmas táticas do inimigo, o diabo, ele usa as mesmas táticas. Quais, pastor Davi? O diabo sempre te apresentará e vai sugerir para você, te aconselhará a matar o teu desejo. O diabo, ele sempre vai fazer com que nós, pessoas, seres humanos, venhamos a viver de uma maneira a matar os nossos desejos. E entender que saciar os nossos desejos é a nossa realização primária. De que só nós seremos felizes se nós saciarmos o desejo, o nosso desejo. E que se os nossos desejos foram contrários, obviamente você não encontra felicidade. É por isso que existem tantas pessoas frustradas, magoadas, deprimidas, tristes, porque elas entendem que a vida delas só encontrarão realização se elas tiverem os seus desejos. Eu não estou falando de necessidades, eu estou falando de desejo. Há uma diferença muito grande de desejos e necessidades. Algumas pessoas entendem que só os seus desejos sendo realizados que encontrarão sentido para a vida. Agora note a resposta de Jesus. Jesus poderia não precisava ter dado essa resposta, mas
Jesus olha para o diabo e diz assim: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O objetivo da vida é viver a palavra de Deus. A nossa realização não está só nos prazeres, ou nos desejos, ou nas necessidades, mas quando eu entendo, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu percebo que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, e que a palavra de Deus, a palavra que procede da boca de Deus, ela é mais necessária para o homem do que a própria alimentação. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que a Bíblia, a palavra, as promessas, o que Deus fala, ela é essencial para a minha vida, mais do que o pão, mais do que a água. Deixa eu te contar uma coisa: ninguém esquece de comer durante o dia. Ai, já tem 3 dias que eu não como, esqueci. Ai, já tem uns 4 dias que eu não bebo água. Ah, pastor Davi, tem uma semana, eu esqueci de tomar banho. Sabe por que nós não esquecemos isso? Porque elas são vitais para o nosso organismo, é vital para o nosso corpo. Agora eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é vital para a minha alma, que eu tenho que entender que assim como o meu corpo necessita do pão diário, assim como o meu corpo necessita da água diária, eu preciso da palavra de Deus diariamente na minha vida, de que eu preciso ver as promessas de Deus, o que Deus tem para a minha vida diariamente. Eu preciso entender, é por isso que eu falei no início agora, que eu preciso mudar radicalmente e significativamente a minha relação com a Bíblia Sagrada. Em nome do Senhor Jesus, entenda que a Bíblia não é uma opção para o seu dia a dia. Entenda que a Bíblia, ela não é como você, a escolha de você abrir ou não o Facebook. Tem dia que você fala assim: hoje eu não vou ver Facebook, você vê. Hoje eu vou passar uma semana sem mexer no Facebook, você consegue. Agora hoje eu vou mexer no Facebook, não, amanhã eu não vou mexer, é o WhatsApp, eu vou cancelar o Facebook, vou cancelar o Instagram, vou cancelar o WhatsApp, não, agora eu vou reativar. Você não precisa, você não pode ter a sua relação com a Bíblia dessa forma que você tem com as redes sociais. A Bíblia, ela não pode ser, ela tem que ser vital na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos entender o processo de Deus. Eu tenho que entender que tem que ser diário. Salmo de número 1, versículo 1 e 3. Kaique vai colocar ali. A Bíblia, esse salmo é um dos salmos mais conhecidos que tem. Salmo de número 1, capítulo 1 ao 3. Diz que bem-aventurado, você que sabe, a expressão bem-aventurado no hebraico significa extremamente feliz. Quem é que é uma pessoa extremamente feliz? Quem é? Define uma pessoa extremamente feliz. Se você definir uma pessoa, tente escrever o que é uma pessoa extremamente feliz. Se você olhar o salmo, talvez você colocaria e falaria assim: coloque 3 características de uma pessoa extremamente feliz. Você ia colocar assim: uma pessoa saudável, a gente fala assim, com saúde, né? O resto a gente corre atrás. Então você ia colocar saúde, paz, não é por aí? Saúde, paz, a família, o amor e dinheiro. E aqui ninguém é bobo falar que, pastor, o dinheiro não é mal não, irmãos. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz. Agora o dinheiro não é não. Agora quando você ama o dinheiro, aí é a raiz de todos os males. Dinheiro nunca foi do mal. Ageu fala, Deus fala, meu é o ouro e a prata. Então dinheiro não é do diabo não, dinheiro é de Deus. Agora, quando a pessoa se submete ao dinheiro, aí se torna demoníaco o dinheiro na vida dele. Essa é a definição de extremamente feliz. Agora eu acho interessante como que o salmista começa. Bem-aventurado é o varão, ou o homem, ou a pessoa, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa nossa lista não está em nenhum desses aqui. Eu não foi falado de paz, não falou de nada disso. Antes, aí agora me chama muita atenção, e eu quero te chamar a atenção para isso aqui.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Observa que antes de falar sobre a Bíblia Sagrada, ele usa que antes tem prazer. Olha só, não basta só ler a Bíblia, não basta só você consultar a Bíblia, você tem que ter prazer na Bíblia Sagrada. Feliz é aquela pessoa que tem prazer na Bíblia Sagrada. E na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia não está dizendo para você ler a Bíblia dia e noite. Está falando para você meditar dia e noite. Pensar nas verdades da Bíblia. Pensar nos versículos da Bíblia. Pensar no Evangelho. Pensar nas promessas de Deus na sua vida. Não só nas ordenanças. Tem pessoas que pensam que pensar não é só pensar nas proibições, né, daquilo que é pecado, não. Inclusive, tem gente que tem se perdido porque tem esquecido das promessas de Deus na sua vida. Nós precisamos lembrar, sim, passar dia e noite lembrando da promessa de Deus. Há situações na sua vida que você pensa, agora acabou, não tem? Mas aí você vai meditar, porque você conhece na Bíblia Sagrada, dizendo assim, ó, eis que estou contigo, eis que estou te guardando, eu estou segurando com a tua mão direita, não temas, eu sou contigo, vou salvar, vou curar, vou libertar, estou com você, você não está sozinho, eu enxugo as tuas lágrimas, voltarei um dia para te buscar, são promessas da palavra de Deus. Porque há momentos que você acorda muito bem na sua vida, no dia, mas por volta das 2 horas, 3 horas da tarde, vem uma situação triste, e você se abate, e você chora. Mas se você estiver como o Salmo de número 1, que diz, que está meditando de dia e de noite, na hora que vem aquela bomba, você lembra, que existe no céu um Deus que te ama. Você lembra o que diz a palavra de Deus? Em tudo dai graça. Da graça aqui não é da graça por tudo, mas é em tudo. O texto não está te dizendo para você dar graça pela sua luta ou pela sua lágrima, mas está dizendo em tudo, ou seja, em qualquer situação, dê graça, não por, mas em. Significa, você pode estar no meio do tempestade, no meio do vendaval, no meio da luta, no meio da crise, mas você conseguir dar graça, porque acima daquilo tudo, tem um Deus que te ama, um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que te sustenta, um Deus que está do seu lado, um Deus que te guiará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é meditar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Você sabe qual que é a árvore que não seca na seca? Aquela que está na beira do rio, aquela que está na beira do córrego, quando o córrego não seca, evidentemente. Mas aquelas árvores que estão do lado dos rios nunca secam. Pode vir o calor brutal do verão, da seca. Você olha no pasto, está tudo seco, mas a árvore está verde, com as suas flores, com os seus frutos. Qual é o segredo? Na árvore nada, é a mesma árvore. Uma está seca, a outra está verde. Não é a árvore, não é o tamanho da árvore, não é na semente da árvore, não é no sol, não é no vento, mas o segredo está que uma tem as suas raízes molhadas pela água, a outra está seca. Você sabe qual que é a diferença daquele que sobrevive ou não nas lutas do dia a dia? Não está em você, não está no ser humano. A mesma criatura, a mesma composição, o mesmo barro que eu fui criado, qualquer um aqui foi criado. Os mesmos defeitos que eu tenho, você tem. As mesmas lutas que todos passam, nós também passamos. Mas o segredo de se permanecer fiel e forte
pelas crises, pelas dificuldades, pela seca da vida, pela seca da adversidade, está daquele que está plantado junto aos ribeiros da água da palavra de Deus, aqueles que estão plantados juntos com as promessas da palavra de Deus, porque ele entende, ele não é alimentado pela situação do momento, ele é alimentado pela Bíblia Sagrada, pela promessa, pelo Senhor Jesus, que está te guardando e está te dando graça. Louvado seja o nosso Deus. É por isso que eu tenho que estar com a Bíblia Sagrada, não aberta na estante, mas aberta no meu coração. Porque na hora da adversidade, eu falo essa crítica, eu falo isso, porque na hora da adversidade, deixa eu te contar uma coisa, na hora da luta, as suas horas de frente da televisão não vão te sustentar, porque na hora que a prova chegar, as curtidas e likes do seu Facebook não vão te alimentar, porque na hora da provação, o tanto de amigo que você tem nas suas redes sociais não vão te alimentar. O que vai nos segurar, o que vai nos sustentar nos momentos mais adversos da nossa vida é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a promessa. Aleluia. Esse ano de 2018 nós vamos mudar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Amém? Salmo 119, eu gosto tanto desse texto. Salmo 119, versículo 11. O salmista está dizendo uma coisa: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deixa eu dizer algo da parte do Senhor. Se nós quisermos consideravelmente lutar contra o pecado, use e sem medidas a palavra de Deus. Quando você percebe que uma pessoa, ela deixa o Evangelho, quando você percebe que uma pessoa se envereda pelo caminho do pecado, antes da queda, aconteceu uma negligência contra a vida devocional. A pessoa deixou de orar, deixou de buscar a santificação, quer no jejum, quer na adoração, e deixou de ler a palavra de Deus. Há um pensador que diz que ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Quando eu amo a Bíblia Sagrada, a Bíblia me afasta do pecado. Existem algumas pessoas que estão lutando contra o pecado e estão perdendo todas as vezes. Todas as vezes. E isso está acontecendo por conta da não observância da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que se talvez em 2018 você não quer sofrer as mesmas derrotas que você teve em 2017 na parte espiritual, você tem que entender que você deve revestir-se da palavra de Deus, e a Bíblia diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode até escutar a palavra de Deus, você pode até gravar versículos da palavra de Deus, mas se você não deixar que a palavra de Deus habite no teu coração, isso não vai adiantar de nada. Deixa eu te contar uma coisa. O diabo sabe muito de Bíblia, ele sabe citar versículos de có e salteado, ele sabe a Bíblia mais do que muitos de nós aqui, só que ele não tem a palavra de Deus no seu coração. Se você quiser se livrar da queda, você tem que ter a palavra de Deus guardada no seu coração. E a gente entende que a expressão guardar no coração é amar, valorizar, prezar. Quando você quer dizer que você ama muito uma pessoa, você fala: olha, eu te amo de todo o meu coração, ou você mora no meu coração. Parece que quando eu uso essa expressão, você mora no meu coração, parece que é a expressão máxima de amor. E é isso que Deus quer que eu e você tenhamos, a palavra de Deus no nosso coração, amando a Bíblia Sagrada, valorizando a Bíblia Sagrada, prezando a Bíblia Sagrada. Oh, meu querido, tem pessoas que queriam dar tudo para ter a Bíblia Sagrada e poder ler na praça, na rua, a Bíblia como nós temos. Se nós formos para os países islâmicos,
Nós somos cerca de 87% de cristãos no Brasil, 87%. Contando com evangélicos e católicos, cristão. Você pode pegar a sua Bíblia e sentar na praça da cidade e ler a Bíblia. Você não vai ser caçoado, você não vai ser agredido, você não vai ser xingado. Mas pegue a sua Bíblia e viaje para um país que tem 87% que é islâmico. Sente numa praça, peça um café e leia a tua Bíblia, para você ver o que vai acontecer. Tem pessoas que levantam de madrugada, leem a Bíblia à noite, no escuro, porque ninguém pode pegar. Tem pessoas que foram executadas, muitos dos nossos irmãos que tiveram a cabeça decapitada naqueles vídeos, foram queimados, foram afogados, porque foram pegos lendo a palavra de Deus. Porque se está lendo a Bíblia, é porque crê na Bíblia, porque é cristão, é porque crê no Senhor Jesus Cristo. Morreram, não estão mais aqui, porque qual crime? Leram a palavra de Deus. Deram a sua vida pela oportunidade de ler a palavra de Deus. Sabe o que eu faço? Eu tenho mais de uma Bíblia Sagrada na minha casa e eu não valorizo o tempo de leitura da Bíblia Sagrada. Aleluia. Deus vai abrir o teu apetite pela palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Apetites serão abertos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas sentirão a necessidade, em nome do Senhor, pela palavra eu profetizo isso, que nós vamos ter necessidade, assim como algumas pessoas me levantam à noite para fazer tantas coisas, para comer, para assistir a televisão, para olhar a rede social. E vai ter pessoas que vão ser despertadas aqui nessa noite para levantar e vai acender a luz da cozinha ou do banheiro ou lá da área, e quando perceberam o que está acontecendo, está lendo a palavra de Deus, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, amanhecer o dia, lendo a palavra de Deus, porque Deus mandará uma fome pela palavra de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, receba essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segunda coisa, coloca aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Se você quiser crescer espiritualmente em 2018, não pare de orar. Não pare de orar. Você já parou para pensar sobre a oração? E a oração, ela é uma prática espiritual que ninguém entende. De que o ímpio lá fora não vai entender. De que as pessoas podem até questionar você, por que você ora? Não entendem por que você vem para a igreja orar, por que você levanta de madrugada e vem orar. As pessoas não entendem por que você deixa de se alimentar e vai para a oração. Porque se você for pensar na oração apenas com a mente humana, carnal, racional, não tem explicação. Você ficar sozinho, ajoelhado, conversando com alguém que você não está vendo. Me fala se isso aí tem uma lógica natural. Não tem. Só entende oração se você olhar pelo ótico espiritual. Você só consegue entender a oração se você olhar a oração pela ótica espiritual. Você só consegue entender a guerra da oração, a arma da oração, se nós começarmos a discernir a guerra espiritual que nós estamos envolvidos. Se você olhar apenas humanamente, você deixa de orar. Se nós olharmos apenas humanamente, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não queremos esperar, nós não queremos ouvir a resposta de Deus. Nós queremos agir por nós mesmos, colocar a nossa mão, fazer e acontecer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, vou citá-lo novamente, ele não tem medo do quanto você sabe de Bíblia. Você pode saber o tanto de Bíblia que você quiser, mas o diabo faz de tudo para que você não se ajoelhe e tenha uma vida de oração. Porque quando você tem
uma vida de oração, você coloca todas as verdades da palavra de Deus em prática na sua vida. Quando você vai para uma oração, você começa a ter um relacionamento com o Deus da Bíblia Sagrada. Quando você vai para a Bíblia, você conhece quem é Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que te espera, tudo aquilo que foi feito para você. Mas quando você vai para a oração, você começa a ter um relacionamento íntimo com o Deus da palavra de Deus. Ele não deixa de ser apenas o seu Deus, só o Deus da Bíblia, mas começa a ser o seu Deus, o seu Pai, o seu amigo. E o diabo quer que cada vez mais nós deixemos de orar, porque quanto menos eu oro, menos intimidade eu tenho. Vou repetir: quanto menos eu oro, menos intimidade eu tenho. Você já viu como que é fácil você perder? Quantos aqui, todos nós temos amigos de infância que hoje não passa por você e ele te cumprimenta mais. Todos nós aqui temos amigos que eram amicíssimos quando era criança, o dia todo e o dia inteiro juntos. Tem pessoas na sua época do colégio que você já não conversa mais, passa por você, quanto muito você dá um aceno de cabeça. Acabou a intimidade. Você sabe por que acabou? Porque vocês deixaram de se falar, vocês deixaram de ter intimidade. Vocês não sentam mais juntos, vocês não conversam mais, vocês não compartilham o dia a dia, vocês não comem mais juntos, vocês não bebem mais juntos, vocês não passeiam mais juntos, vocês não passam os dramas mais juntos, e isso faz com que a intimidade vai acabando. Você sabe qual que é uma das piores coisas para acabar com a intimidade do casal? Falta de conversa, diálogo. O burro dentro da casa. Ficam um dia, 2, 3, 4, semana, 15 dias, um mês sem conversar. Sabe quem está ganhando com isso? Só o diabo, porque ele está minando e destruindo a intimidade que vocês têm, que o casal tem. Quando eu deixo de orar, eu estou fazendo justamente isso. Quando eu deixo de orar, eu estou bloqueando, ou eu estou evitando um relacionamento com o meu Deus. Eu não estou só deixando de ter uma prática religiosa, eu estou deixando de nutrir o meu relacionamento com Deus. E quando o relacionamento ele é quebrado, é fácil ter o divórcio, é fácil acabar com a relação. Você sabe por que o diabo quer fazer você parar de orar? Para que haja um divórcio, uma separação entre você e o teu Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais isso sobre a igreja brasileira. Nós não aceitamos mais sobre a igreja de Iporá. Nós não aceitamos mais sobre essa igreja. Nós não aceitamos mais isso sobre a tua vida. O diabo não vai interromper o relacionamento entre você e o teu Deus. Em nome do Senhor, nós vamos crescer mais em intimidade, em relacionamento com o nosso Deus. Aleluia! Se você acredita nisso, se você quer, deseja isso, adore o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizendo, Paulo escrevendo, e eu já falei aqui algumas vezes, que Paulo, quando ele está escrevendo aqui, no final de Tessalonicenses, ele está despedindo, ele está dando as últimas recomendações. Você já viu quando você está recomendando a pessoa, você está indo embora, olha, tchau, fica com Deus, não esquece, hein? Os pais falam, não esquece, tira a carne do congelador, senão não descongela para você fazer comida. Leva o dinheiro lá no leiteiro, senão tem que pagar, senão não vai entregar o leite. Olha só o gás, o fogo. Você dá as últimas recomendações, não é? Se você precisar de dinheiro lá na gaveta, lá você puxa a gaveta, debaixo lá da caixa de sapato, lá tem tantos reais. As últimas recomendações. Paulo fez isso aqui. Eu estou indo embora, mas eu quero deixar as últimas recomendações. Orai sem cessar. Sabe o que Paulo está dizendo? Não desista da oração. Não pare de orar. Não desista de orar. Essa igreja, a igreja de Tessalônica, estava sofrendo muitas adversidades, estava sofrendo perseguição, estava sofrendo afronta. Os inimigos estavam querendo destruir a igreja, estavam querendo massacrar a igreja. Não era uma igreja rica, não, era uma igreja pobre, humilde, crescendo. E o povo queria acabar, destruir os inimigos da igreja, os inimigos
inimigos da fé, querendo acabar com a fé da igreja. Aí sabe o que acontece? Paulo falou: independente de todas as coisas, não desista da oração. Não desista, pode estar passando a pressão que for, mas não desista de orar, não desista de manter um relacionamento vivo através com Deus, da oração. Nós não podemos desistir da oração. A tecnologia nenhuma, avanço tecnológico nenhum desenvolvimento, nada da modernidade vai tampar o lugar de uma vida de oração, uma vida de milagre, uma vida de dependência de Deus, uma vida de intimidade com o Senhor Deus. Se nós quisermos ter intimidade e descobrir as verdades que Deus tem para mim e para você, não é através de nada, a não ser através da oração, que você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A oração. Terceira coisa, coloque aí Salmo de número 101, versículo 6, eu já estou quase terminando. Se você quiser viver de uma forma extraordinária na sua vida, viva fielmente. Seja fiel. Só cresce espiritualmente quem é fiel ao Senhor. Se você for fiel, e a Bíblia diz que os meus olhos, o Senhor falando isso, procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Você quer estar com o Senhor? Você quer conhecer as verdades do Senhor? Você quer saber os projetos de Deus para a sua vida? Você quer ter intimidade com o Senhor? Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus. O que anda no caminho reto, esse me servirá. É impossível, e eu quero que você entenda isso, é impossível ter uma vida torta e ter intimidade com Deus. É impossível ter uma vida mais ou menos e ter intimidade com Deus. É impossível ter uma vida infiel e querer viver a fidelidade de Deus na sua vida. Tem gente que acha que só colocar o adesivo "Deus é fiel" no seu carro, na sua moto, já está declarando que Deus é fiel e está vivendo a fidelidade de Deus. Se você quiser viver a fidelidade de Deus, se nós quisermos usufruir da fidelidade de Deus nesse ano que começa agora, eu preciso dar uma analisada como que está a minha fidelidade à palavra de Deus, a Deus e a sua vontade. O salmista vai dizendo que eu estou procurando. Se está procurando é porque não está muito fácil. Nós temos que entender que a palavra igreja significa tirados para fora. Eclesia no grego é tirados para fora. Você está no mundo, mas você não faz parte do mundo. Você ainda está aqui, mas você não é daqui. Quando eu entendo o que é a igreja, de que a igreja é um povo que foi tirado de um povo, ou seja, é um povo que não age igual aos demais, é um povo que não vive como vivem os demais. Entenda uma coisa: Deus te chamou para você viver a fidelidade, para você ir contra toda a correnteza da sociedade. Deus te chamou para você não concordar com aquilo que muitas vezes o mundo e o pecado concordam. Deus nos chamou para sermos fiéis. Ser fiel é aquele que não muda, aquele que não abre mão, aquele que não aceita as propostas que vão contra o seu relacionamento. Quando nós falamos que um cônjuge ele é infiel porque ele aceitou uma outra proposta além do relacionamento que ele está vivendo. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus é o nosso noivo. Há uma relação de noivo com a noiva. Seja fiel ao seu Senhor. Nós temos que ser fiel ao nosso Cristo, porque Ele é fiel à sua noiva. Ele morreu por nós, Ele pagou o preço, Ele perdoou os nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele foi assunto ao céu, e um dia Ele virá nos buscar, e Ele vai levar um povo fiel. É um povo fiel que vai morar no céu de glória. Não é um povo que mistura, que se torna infiel. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor falando para a igreja diz assim: olha, não temas,
porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, para seres tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí ele fala: mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe até onde nós temos que ser fiel? Até a morte. Ser fiel não é até só a primeira ofensa. Ah, pastor Davi, ah, pastor, eu quero deixar de ser crente, vou deixar de servir, está difícil demais, a minha família está contra mim, a minha família está se opondo a mim, ah, eu não aguento, ai pastor, é muita luta, deixa eu te contar, o Senhor espera a fidelidade de nós, nada mais, nada menos do que até a morte, até a espada passar na garganta, até o fogo consumir o nosso corpo, até a água entrar no nosso pulmão, até você ser rasgado ao meio. Isso é fidelidade. Tem muitas pessoas que acham que estão sendo perseguidas. Nós estamos inclusive vivendo um período muito de mimimi, muitas pessoas fragilizadas. Eu estou sendo perseguido, a pessoa está perseguindo, me perseguindo. Deixa eu te contar, ninguém aqui, e eu não conheço ninguém que ganhou um tapa na cara por causa do evangelho aqui dessa igreja. Eu não conheço ninguém que ganhou uma cusparada. Às vezes alguém olhou torto para você, falou uma palavra encostada, você está achando que é perseguição? Perseguição é aquilo que os apóstolos passaram, entre sendo crucificados de cabeça para baixo, sendo degolados, queimados vivos, espancados, chicoteados. Isso é uma perseguição. E se eles foram fiéis até a morte, porque eles entenderam que esse é o propósito de Deus para a nossa vida, é ser fiel, é ser um mártir. Mártir é testemunha. É você testemunhar Jesus até você morrer, até diante da morte. Negue a Jesus ou morra, me mate, mas eu não posso negar o meu Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ser fiel é como, por exemplo, eu falei aqui sobre os apóstolos, em que alguns apóstolos foram mortos. O Estevão foi, por exemplo, o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto a pedradas, no capítulo 7 de Atos. Decapitados, Paulo foi decapitado, teve o seu pescoço cortado. Apóstolos que morreram esfolados. E eu falei aqui já há alguns dias o que é esfolamento. Esfolar não é isso que você cai, a gente cai no cascalho. Você lembra quando nós tínhamos cascalho na azul, que a gente caía de bicicleta, não tinha freio? Caía com a mãozinha assim, ó. Você lembra, né? Tinha pedra depois, até lá na alma. Você caía assim, esfregava assim, ó. 1 mês tirando pedra na mão. Isso não é esfolado, não. Esfolado, na Bíblia Sagrada, penduravam a pessoa e cortavam o couro dele até ele morrer. Assim como você corta o couro do carneiro e você vai tirando. Tirava o couro dos apóstolos, dizendo: negue a Jesus. Não nego. Cortava o couro. Nega a Jesus, não nego. Morriam-se de infecção. Morriam sangrando. Alguns dos nossos irmãos amarrava eles no couro do carneiro cru, mole, amarrava e colocava no sol, para que o sol curtisse e fosse apertando devagar, até quebrar os seus ossos e perfurar o pulmão. Morria asfixiado. Negue a Jesus. Não nego. Morria dias no sol, mas não negava Jesus. Passaram dores. Só que tem uma coisa: o dia que nós estivermos no céu, nós vamos encontrar irmãos nossos que foram comidos pelos leões lá no céu. Nós vamos encontrar irmãos que foram arrancados couro, esfolados, mas lá vai estar perfeito. Irmãos que foram esmagados, repartidos pelo meio pelos animais, mas estarão lá no céu de glória. Porque eles foram fiéis. Nós também seremos fiéis. O Senhor quer que você seja fiel. Não negue, não troque o evangelho por nada. Não troque o evangelho por nenhuma proposta do mundo. Não troque o evangelho por nenhuma dificuldade. Não deixe Cristo
viva fielmente até a morte, se possível for, porque há uma coroa de vida que nos aguarda, há uma coroa de glória que nos aguarda. Se você acredita nessa promessa, levanta a mão para o céu, adore o Senhor, peça misericórdia, peça ajuda. Queremos ser fiel, Senhor. Aleluia. E eu quero terminar aqui. Coloca para mim, por favor, Marcos capítulo 5, 18 a 20, Kaique. Pastor Davi, eu quero melhorar 2018. Pastor Davi, 2018 eu preciso viver. Nós vamos colocar a partir do versículo 18, Kaique, 5, 18. Pastor Davi, eu quero que no ano de 2018, eu quero crescer. Eu não quero ser a mesma pessoa de 2017. Pastor Davi, 2018, eu quero ser uma pessoa diferente espiritualmente falando. Então eu tenho uma palavra para te dar. Quantos aqui, você não precisa levantar a mão, porque eu sei que todos nós aqui, quantos aqui já tiveram as suas vidas impactadas pelo Evangelho? Você lembra quem você era antes de Jesus? Você lembra a situação que você estava antes do Evangelho? Você lembra os caminhos que você percorreu antes da cruz de Jesus? Esse texto que nós lemos, vamos ler aqui agora, conta sobre a história desse rapaz, de uma pessoa que é assim como eu e você. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, nós vamos ler até o 20, viu, Caio? Jesus, porém, não lhe permitiu. O rapaz que estava endemoniado falou assim: Senhor, deixa eu ir embora mais o Senhor. Nós estamos falando aqui do demoniado gadareno, aquele homem que vivia nu. Sabe onde ele morava? No cemitério. Ele gritava, se jogava nas pedras, se cortava, todo mundo tinha medo dele. Ninguém ia no cemitério, demoniado. Jesus chegou e libertou ele, porque quando Jesus chega, ele liberta o homem. Aí ele falou assim: Senhor, eu quero ir embora com o Senhor. Aí Jesus não permitiu, não, mas disse: você vai voltar lá para sua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis, das 10 cidades que compunham a região. 10 cidades, Deca, 10, polis, cidades, tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, parece que eu não consigo encontrar na minha ótica humana um ser mais, uma pessoa mais baixa espiritualmente do que o gadareno. Parece que da lista dos demônios, dos endemoniados, ele é o pior. Pelo menos os outros endemoniados, você via eles nos outros lugares, na sinagoga. Ele estava na casa do pai, daquele menino lá que se jogou, o demônio. Mas esse aqui não, ele estava primeiro nu. Vivia nu. O diabo arrancou dele a capacidade de decência e moral. É isso que o diabo quer fazer com o ser humano: tirar a decência e a moral dele. É isso, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Quando o diabo tira a moral da pessoa, ele está ofendendo a imagem e semelhança de Cristo. Deixou ele nu, tirou ele do meio da sociedade e colocou ele para morar onde os mortos moravam. Falou assim: aqui agora é a sua casa, o cemitério é a sua casa. Você não vai só passar, você vai morar aqui. A Bíblia diz que correntes nenhuma aprisionava aquele rapaz. Eu penso que todo mundo tinha medo daquele rapaz. Eu penso, me permita aqui o meu jeito de pregar esse, você me conhece, mas eu permito que algumas mães, até para fazer a criança calar, falavam: ó, cala a boca, senão eu vou chamar o gadareno. Come, senão o gadareno vem te buscar. A menina, né?
A gente vai elegendo algumas pessoas na sociedade, fala, ó, fulano vai te pegar, ciclano, o gadareno vem aí, todo parado. Só que aquele rapaz tinha amigos, tinha família, tinha parentes, eu acredito em tudo isso, que ele tinha, quem sabe, tinha mãe, tinha filho, tinha tudo. E a Bíblia diz que Jesus chega, e se você olhar, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Preste atenção, eu quero que você leia isso aqui lá na sua casa, esse texto. Quando Jesus vai para Gadara, ele enfrenta uma série de dificuldades no trajeto do mar. Quando ele chega lá, ele está na praia, ele cura, ele liberta o gadareno. Aí sabe o que ele faz? Entra no barco e volta, atravessa o mar tudo de novo. Uma vida para Jesus vale qualquer coisa. Uma vida. Eles foram lá só para libertar uma vida, a princípio. Ele chega e fala assim: o que o senhor está querendo aqui, Jesus? E fica bravo. Jesus expulsa ele, o demônio. Depois que ele volta, ele fala assim: Senhor, agora deixa eu ir com o senhor. Ele fala: não, você vai fazer algo melhor. Você vai voltar para sua casa, para os seus familiares, e você vai contar para eles o que Jesus, o que Deus fez na sua, que ser testemunha do poder dele na sociedade que você vive. Jesus quer que você publique, testemunhe ao Senhor Jesus Cristo, que você testemunhe, não é só aqui no microfone não, é você andar pela rua, e quando as pessoas perguntarem para você: e aí, como é que está a sua vida? Minha vida está muito boa. Era triste, mas o que aconteceu? Você ganhou na loto? Não. Na loteria, na Mega da Virada? Também não. O que aconteceu? Eu achei Jesus na minha vida. Estou pobre do mesmo jeito, mas tenho Jesus no meu coração. Você está doente? Estou. Mas por que você está feliz assim? Sendo que você está doente. Eu estou doente, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu estou morrendo, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu estou enfermo, mas minha alma está sã. Aleluia. Posso até morrer, mas eu estarei com Cristo, meu Salvador. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus tem preparado filhos espirituais para você. Deus já preparou pessoas que vai entregar na tua vida agora em 2018. Deus quer usar a tua boca, a tua mão, a tua vida, para você testemunhar para outras pessoas o que Jesus fez para a tua história. E assim como você foi perdoado, assim como teu nome está escrito no livro da vida, o Senhor quer resgatar vidas da mão do diabo e quer usar a tua vida. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, Jesus, eu preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus. É a última ministração de 2017, mas Senhor, que ela seja vital no nosso coração. Pai, nós não queremos ser as mesmas pessoas de 2017. Deus, nós não queremos ser as mesmas pessoas. Nós queremos crescer, ó Deus. Deus, aqui está o nosso coração nessa noite. Aqui está o nosso coração nessa noite. Senhor, tem pessoas que estão fazendo pacto com o Senhor agora, aqui nessa noite. Senhor, elas não vão ser as mesmas. Deus, o Senhor já preparou famílias para nós conquistarmos em 2018. O Senhor já preparou vidas desacreditadas da sociedade para nós impactarmos em 2018. Senhor Jesus Cristo, nós não queremos ser as mesmas pessoas. Nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.